Bom dia, amados. Paz e graça da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a sua vida e a sua família. Obrigado por estar neste canal. Obrigado por compartilhar essas mensagens. Obrigado por ver essas mensagens. Que elas possam estar te edificando no corpo de Cristo. E possa estar te preparando para o encontro com o Senhor Jesus. Tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre morto-vivo ou vivo-morto. Nos Estados Unidos da América, no Código Penal, existe a sentença por morte. Tá? E quando o indivíduo transgride esse Código Penal, dependendo da gravidade da transgressão, ele recebe a sentença de morte. Tá? Então, e quando esse indivíduo chega o dia de receber a sua sentença, ele passa por um corredor chamado corredor da morte. E todos os penitenciários ali começam a dizer morto vivo andando, morto vivo andando. Tá? E a Bíblia hoje nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Assim que eu fui batizado, eu recebi a visita de algumas pessoas de outra denominação e ela me questionou porque as pessoas transgrediam o sábado e eram mortos. No exato momento que eles transgrediam, ele era morto. E ela disse, hoje eu não guardo o sábado e não sou morta. Ou seja, ela estava dizendo, eu transgrido o sábado abertamente e nunca recebi essa sentença. Aí eu parei um pouco, analisei e disse assim, olha, eu vejo muitas pessoas mortas andando. E hoje nós vamos falar sobre isso. Veja aqui Romanos 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então essa morte que está dizendo aqui, pelo pecado veio a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, aqui é a morte eterna, a condenação da morte eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Tá? Então toda a humanidade está condenada à morte eterna. Ou estava condenada à morte eterna. Tá? Porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, se a condenação do pecado é a morte eterna, em Cristo Jesus é a vida eterna. Tá? Então, a Bíblia diz que aquele que tem um filho, veja aqui 1 João capítulo 5, versículo 11, diz assim, o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então muitas pessoas têm a vida, mas não a vida eterna. Ele está sob a condenação da morte eterna. Ele tem que sair desta posição aqui, de morte eterna, para esta posição aqui, de vida eterna. Então ele precisa migrar daqui para cá, para ter a vida eterna. E como é que eu faço isso? A Bíblia deixou claro aqui, aquele que tem o Filho de Deus tem a vida eterna. O que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então ele está sob a condenação da morte. Tá? Agora João aqui diz que, João capítulo 3, versículo 36. João capítulo 3, versículo 36. Diz assim, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, meu amado, se você tem um filho, se você crê no Filho,
você tem a vida eterna. A Bíblia diz assim: quem crê e for batizado será salvo. Então você precisa dizer hoje: eu tenho filho. Como? Dizendo que tenho filho e agindo, tomando uma decisão. Eu aceito a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E você vai sair da posição da condenação eterna para a vida eterna em Cristo Jesus. Então só há uma maneira de você sair da posição da condenação, da morte eterna. É aceitar Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Tá? A Bíblia é bem clara. Aquele que tem a vida, aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E o testemunho é esse: que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho Jesus. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, para que você tenha a vida eterna, hoje você precisa tomar a decisão pelo Senhor Jesus, o aceitando como Senhor e Salvador da sua vida, e sendo batizado, porque o próprio Jesus disse: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida, esse foi lançado para o lago de fogo e enxofre. Então, meu amado, a morte eterna. Tá? Então, hoje, se ouvir a voz de Deus, não endureçai o vosso coração. Hoje você precisa tomar uma decisão pelo Senhor Jesus. Você precisa sair da condição de morto-vivo para vivo eternamente. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Tá? Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, nós te agradecemos pelo dom da vida que está em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós queremos aceitar esse dom gratuito. Aceitamos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, sendo um sacrifício substituto. E por este sacrifício nós saímos da posição de condenação de morte eterna para a vida eterna. E te dizemos isso por meio de Cristo Jesus. Amém.